Olá, o assunto desta videoaula é Soluções tampão, Preparo de solução tampão, parte 2. Nesta videoaula, iremos resolver um exercício sobre preparação de tampões. Este exercício é: dentre os ácidos da tabela abaixo, qual é o melhor para preparar uma solução tampão com pH neutro, pH igual a 7? Qual massa do sal de sódio da base conjugada desse ácido deve ser adicionada a 100 ml de uma solução 2 mol por litro para preparar 100 ml de um tampão com pH igual a 7? Observação: desconsidere a variação de volume. Bom, então vamos ler com mais calma, aos poucos explicando enquanto eu leio o enunciado. Então, nós temos aqui, né, dentre os ácidos da tabela abaixo, então ele tem aqui uma tabela com 3 ácidos. Qual é o melhor para preparar uma solução tampão com pH neutro, pH igual a 7? Então, aqui tem 3 ácidos com algumas informações. E ele pergunta qual que é o melhor. Daqui a pouco vamos responder isso. E aí ele pergunta também qual a massa do sal de sódio. Então, aqui tem sal de sódio da base conjugada. Então, a base conjugada do ácido acético é o acetato. Então, o sal de sódio da base conjugada é o sal de sódio que tenha sódio e acetato. Então, acetato de sódio. Aqui o ácido hipocloroso. Então, a base conjugada do ácido hipocloroso é o hipoclorito. Então, o sal de sódio da sua base conjugada é o hipoclorito de sódio. E assim por diante. Então, qual a massa do sal de sódio da base conjugada desse ácido? Então, ou seja, qual a massa de um desses 3 sais deve ser adicionada a 100 ml de uma solução 2 mol por litro. Então, eu tenho lá um recipiente com 100 ml de uma solução de concentração 2 mol por litro desse ácido ou desse ou desse. Então, 100 ml de solução 2 mol por litro. E aí, eu quero preparar 100 ml no tampão. Então, eu vou pegar esses 100 ml, vou adicionar um pouco do sal lá dentro e eu vou preparar o mesmo volume, 100 ml, e eu vou preparar 100 ml de tampão. E aí ele põe a observação, desconsidere a variação de volume. Então, ou seja, não vai ter diluição. Então, a concentração de ácido no tampão vai continuar sendo esse 2 mol por litro aqui. Ó. Então, aqui eu vou utilizar esse valor no cálculo. Correto? Então, essa é a interpretação aí um pouco mais aprofundada do enunciado. Agora, vamos começar a fazer as resoluções. Primeira pergunta dele é qual é o melhor ácido para preparar uma solução tampão com pH neutro igual a 7? Dentre esses 3 aqui, qual que é o melhor? Bom, o melhor ácido vai ser aquele que tiver o pKa mais próximo do pH. Por que isso? Porque eu quero preparar um tampão com a maior capacidade tamponante possível. E se você olhar na videoaula de introdução sobre soluções tampão, na verdade, a videoaula sobre cálculo de pH, vai ter uma explicação sobre essa parte de capacidade tamponante, aonde eu explico detalhadamente, falando que o ideal para um tampão é que ele seja produzido de tal maneira que o pH desse tampão seja igual ao pKa do ácido que compõe esse tampão. Então, se eu quero preparar um tampão, eu desejo preparar um tampão com pH igual a 7, e eu tenho 3 opções de ácido para escolher, eu vou escolher o ácido que tiver um pKa mais próximo do pH que eu quero. Eu quero fazer um tampão de pH 7. Então, eu vou tentar encontrar o ácido que tiver o pKa mais próximo de 7. Então, é só eu fazer o cálculo do pKa para os 3. Então, vamos lá. pKa é menos log de Ka. Então, o Ka do ácido acético é esse, o Ka do ácido hipocloroso é esse, o Ka do ácido fluorídrico é esse.
Então, esses são os 3 valores de Ka. Então, pKa é menos log disso aqui, menos log disso aqui, menos log disso aqui. Então, se eu fizer o menos log de cada um desses, eu vou encontrar 4,74, 7,52 e 3,17, arredondando para 2 casas depois da vírgula. Qual dos 3 é mais próximo de 7? O do ácido hipocloroso. Então, esse aqui, dos 3, é o ácido que tem o pKa mais próximo de 7. O ideal é que se eu tivesse um ácido com pKa igual a 7. Já que eu não tenho, eu vou encontrar o mais próximo de 7. Então, eu vou preparar um tampão usando o ácido que tem o pKa mais próximo de 7. Dessa forma, eu vou preparar um tampão com a capacidade tamponante maior possível, dentre as minhas 3 opções aqui. Então, essa é a primeira resposta. Qual é o melhor ácido para preparar a solução tampão com pH igual a 7? Resposta, é o ácido hipocloroso, porque o pKa dele é o mais próximo de 7. Agora, outra pergunta. Qual é a massa do sal? No caso aqui vai ser o sal hipoclorito de sódio. Qual é a massa dele que eu vou pesar e adicionar nos 100 ml da solução aquosa 2 mol por litro de hipoclorito de ácido hipocloroso para preparar os meus 100 ml de tampão com pH 7, ok? Muito bem, gente. Então, fazer contas com solução tampão é fazer contas com a equação de Henderson-Hasselbalch. pH igual a pKa mais log da concentração de A-, que nesse caso vai ser ClO-, sobre HA, que é o HClO. Então, essa é a equação de Henderson-Hasselbalch. Eu já sei que eu vou fazer um tampão de pH igual a 7. Então, pH igual a 7. Eu já escolhi o meu ácido hipocloroso, que o pKa dele é 7,52. Então, pH igual a 7, pKa igual a 7,52. E aqui dentro do log é o seguinte. A concentração de ClO- vai depender da massa do sal de sódio. Porque aqui, ó, NaClO é daqui que vai vir o ClO-. Tá bom? Então, depende de qual a massa que eu vou colocar. E a concentração de HClO, ele já deu 2 mol por litro. Então, como que eu vou saber que esse 2 mol por litro do HClO? Vamos ler aqui, ó. Qual a massa de sal de sódio de base conjugada desse ácido deve ser adicionado a 100 ml de uma solução 2 mol por litro? Então, aqui, ó, base conjugada desse ácido deve ser adicionada a 100 ml de uma solução 2 mol por litro. Então, solução 2 mol por litro de ácido. Então, o ácido é esse aqui, ó. Esse aqui é o ácido, HA, tá bom? Então, 2 mol por litro é a concentração de HClO. Correto? Então, eu ponho 2 aqui. Ó. E aí, eu vou descobrir a concentração de ClO- em mol por litro. E a partir desse valor que eu descobri, eu vou fazer regras de 3 para chegar na massa do sal de sódio. Então, vamos trabalhar aqui nessa equação. Passo 7,52 para lá, subtraindo, fica 7 menos 7,52, que vai dar menos 0,52, é igual a log da concentração de ClO- sobre 2. Agora eu vou fazer a definição de logaritmo, que é a base 10 elevada a menos 0,52 é igual à concentração de ClO- sobre 2. Aí eu faço isso aqui na calculadora, que vai dar 0,3020 é igual à concentração de ClO- sobre 2. Passa para lá multiplicando, fica 0,604. Então, a concentração de hipoclorito é igual a 0,604 mols por litro. Então, eu tenho 0,604 mols de ClO- em 1 litro de tampão. Mas eu não preparei 1 litro de tampão. Eu preparei 100 ml de tampão. Então, vamos lá? Ó, eu tenho 6,604, eu teria 0,604 mol se eu tivesse 1 litro, 0,64 mol por litro. Então, é isso em mol para cada 1 litro. 1 litro são 1000 ml. Como eu não tenho 1 litro, eu tenho 100 ml de tampão, 100 ml vai ser X. Então, eu faço o quê? Eu resolvo a regra de 3, multiplicando cruzado. 1000x é igual a 0,604 vezes 100. Aí, eu vou encontrar 1000x é igual a 60,4. Aí eu passo dividindo, 60,4 dividindo por 1000, vai dar 0,0604 mol.
Então, essa é a quantidade em mol de ClO- dentro de 100 ml de tampão. Então, no 100 ml de tampão, para preparar 100 ml de tampão, eu preciso 0,0604 mols de sal. Mas a pergunta dele não foi quantos mols, foi qual a massa. Massa não é em mols, massa é em gramas. Em gramas. Então, eu tenho que transformar essa quantidade em mol para gramas. Para fazer essa transformação, eu vou usar aqui a informação de massa molar. Ó. Essa informação me diz que para cada 1 mol eu tenho 74,5 gramas. Então, vamos utilizar isso aqui. Ó. Eu sei que no 100 ml de tampão eu tenho 0,0604 mol. Então, mas eu não quero saber em mol, eu quero saber em gramas. Olha só, eu gostaria de saber quantas gramas, x gramas, quantas gramas correspondem a estes 0,0604 mols. Então, 0,0604 mols são quantas gramas? X. Eu vou descobrir isso juntando com a informação daqui de cima. Eu já sei que 1 mol tem 74,5 gramas. Então, juntando essas duas coisas, eu descubro. Multiplica cruzado ali. 1 vezes x é igual a 0,0604 vezes 74,5. X é igual a 4,50 gramas. Então, eu tenho que pesar 4,50 gramas, adicionar nos 100 ml da minha solução aquosa de HClO, e aí vai aumentar bem pouquinho o meu volume, e ele está pedindo para desconsiderar, então vai continuar sendo 100 ml, e eu vou ter uma solução tampão para pH igual a 7. Tá certo? Então, essa videoaula é só para resolver esse exercício aqui, que é um pouquinho diferente da videoaula parte 1. Então, nós terminamos aqui, tá legal? Terminamos por aqui essa nossa videoaula e eu agradeço a todos pela atenção.